Olá, Nova Kids! Eu sou o tio Alan. E eu sou a tia Amanda. E sejam todos bem-vindos ao Momento Alegria! E já fique de pé pra gente cantar e dançar com muita alegria. Meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. E agora, Nova Kids, passe seu passo. Bem legal, bem animado. No. E agora, Nova Kids? Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Oh, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. E os meninos irão fazer comigo. E as meninas vão fazer comigo. Lembrando, meninas, que nós somos depois dos meninos. Isso aí, meninos. Nós iremos começar a nossa declaração. Então, com muita garra, muita força, vai ser no 3. 1, 2, 3. Eu sou homem, criado por Deus. Eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros.
amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! Muito bem, Nova Kids, vocês foram excelentes. E agora, Nova Kids, sentados mesmo, nós iremos cantar uma música que vai desafiar a sua mente e os seus estudos bíblicos. Estava Jesus a ensinar, Veio a Maria. e veio Maria lhe escutar. Maria e Jesus, Jesus ensinar. Estava Maria em seu lugar, Veio a Marta. e veio a Marta lhe atrapalhar. A Marta e Maria, Maria e Jesus, Jesus ensinar. Estava a Marta em seu lugar, Veio o serviço. e veio o serviço lhe atrapalhar. Serviço e a Marta, Marta e Maria, Maria e Jesus, Jesus ensinar. Estava o Lázaro em seu lugar, Veio a doença. e veio a doença lhe atrapalhar. A doença e Lázaro, Lázaro serviço, serviço e a Marta, Marta e Maria, Maria e Jesus, Jesus ensinar. Estava a doença em seu lugar, Veio a morte. e veio a morte lhe atrapalhar. A morte, a doença e Lázaro, Lázaro serviço, serviço e a Marta, Marta e Maria, Maria e Jesus, Jesus ensinar. Estava a morte em seu lugar, Veio a vida. e veio a vida lhe atrapalhar. A vida e a morte, a doença, doença e Lázaro, Lázaro serviço, serviço e a Marta, Marta e Maria, Maria e Jesus, Jesus ensinar. Jesus falou que é melhor ouvir o que ele tem pra ensinar. Jesus falou que é melhor, melhor ouvir o que ele tem pra ensinar. Jesus falou que é melhor ouvir o que ele tem pra ensinar. Jesus falou que é melhor ouvir a vida e a morte, a doença, doença e Lázaro, Lázaro serviço, serviço e a Marta, Marta e Maria, Maria e Jesus, Jesus ensinar. Blim, blum. Nova Kids, você pode continuar sentado porque nós vamos agora com a nossa brincadeira de hoje. E chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. E o nome da nossa brincadeira de hoje é Estoura Balão. E para participar com a gente aqui da nossa brincadeira de hoje, eu vou chamar aqui a equipe dos meninos e a equipe das meninas. Podem entrar. Muito bem, a nossa brincadeira vai funcionar da seguinte forma: enquanto a bexiga estiver enchendo, eu vou fazer perguntas e vão passando o balão um pro outro conforme responder as perguntas, tá bom? E perde a equipe em quem o balão estourar primeiro. Então vamos lá, começando aqui primeiro com as meninas, não é mesmo? Vamos lá então, pode encher a bexiga. Vamos lá então. Qual foi o discípulo que andou sobre as águas? Pedro. Muito bem, Pedro. O que Pedro fez de errado para que afundasse na água? Parou de olhar para Jesus. Muito bem. Qual era o grupo de pessoas que só criticava Jesus? Fariseus. Os fariseus. Diga uma característica do bom pastor. Cuidador. Muito bem. Verdadeiro ou falso? Mesmo que eu erre, Deus ainda se alegra quando me arrependo e decido voltar para os seus caminhos. Verdadeiro. Verdadeiro. Qual foi a moeda que a mulher da parábola perdeu? Dracma. Dracma. Liberdade para tomar as próprias decisões é a definição de... Livre-arbítrio. Muito bem! Um homem importante, dirigente da sinagoga, pediu ajuda de Jesus porque sua filha de 12 anos estava morrendo. Qual o nome desse homem? Jairo. Jairo. Complete! Fé é acreditar naquilo que Deus falou, mesmo que eu não veja. Verdadeiro ou falso? Para herdar a vida eterna, eu não preciso fazer nada. Jesus já fez tudo e eu só preciso entregar a minha vida para Jesus. Verdadeiro. Verdadeiro. Complete o versículo. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o governo cobrando impostos. Somos tão preciosos para Deus que Ele deu tudo que tinha de mais valioso para nos salvar. Qual o seu nome? Jesus. Na parábola do filho perdido, ele gastou toda a sua herança e começou a passar necessidades. Mesmo assim, ele não voltou para casa. Ele conseguiu um emprego para cuidar de animais.
Estourou o balão, estourou o balão. Estourou com os meninos, então parabéns meninas pela primeira rodada, mas não saia daí porque daqui a pouco voltamos com mais Estoura Balão! E Nova Kid, já fique de pé e vamos cantar que Deus me fez homem E mulher. Criador fez meninos e meninas com o seu imenso amor. A palavra nos ensina, não nasci no corpo errado. O meu Criador amado desenhou um corpo para mim. Sou menina, criada por meu Deus. Sou menino, criado por meu Deus. Não somos acidentes, nem erros divergentes. Fomos feitos pelo Criador. Sou menino diferente das meninas tão legais. Sou menina feminina, isso é lindo e bom demais. Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado. Me aceito como eu sou, vou cumprir o meu chamado. Fez meninos e meninas com o seu imenso amor. A palavra nos ensina, não nasci no corpo errado. O meu Criador amado desenhou um corpo para mim. Sou menina, criada por meu Deus. Sou menino, criado por meu Deus. Não somos acidentes, nem erros divergentes. Fomos feitos pelo Criador. Sou menino diferente das meninas tão legais. Sou menina feminina, isso é lindo e bom demais. Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado. Me aceito como eu sou, vou cumprir o meu chamado. Sou menina, criada por meu Deus. Sou menino, criado por meu Deus. Não somos acidentes, nem erros divergentes. Fomos feitos pelo Criador. Sou menina, criada por meu Deus. Sou menino, criado por meu Deus. Não somos acidentes, nem erros divergentes. Fomos feitos pelo Criador. Me aceito como sou. Nova Kids, você pode sentar agora, porque chegou a segunda parte da nossa brincadeira. Estamos de volta com a nossa brincadeira de hoje, Estoura Balão. E eu já vou chamar aqui as nossas equipes, podem entrar. Muito bem, como na primeira rodada nós começamos com as meninas, agora nós vamos iniciar com os meninos. Podem segurar aqui o balão, muito bem, e pode encher. Uma mulher que estava doente há 12 anos tocou em Jesus e foi curada. Que doença era essa? fluxo de sangue. Muito bem. Sentir a necessidade dos outros e ajudar, isso se chama... Misericórdia? Bondade. Não. Bondade. Não. Compaixão. Compaixão. Jesus insistiu com os discípulos para que fosse adiante dele para o outro lado do mar. Qual o nome do mar? Mar da Galileia. Muito bem. Verdadeiro ou falso? Jesus quer que tenhamos um relacionamento de verdade com ele. Verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Deus quer que sejamos
religiosos, porque o que importa é ter uma religião. Falso. Falso, muito bem. Verdadeiro ou falso? Posso amar a Deus e odiar o meu irmão? Falso. Falso. Aprendemos 3 parábolas de algo que estava perdido. Diga as 3 coisas que estava perdido. A dracma, o filho e a moeda. A dracma, o filho e a ovelha. Muito bem. Porque as pessoas eram chamadas de pecadores? Porque elas não obedeciam à lei dos fariseus. Muito bem. Quais foram as palavras que Jesus disse à filha de Jairo? Talita Cumi. Muito bem. Onde o povo se sentou para a multiplicação dos pães que Jesus fez? Na grama. Na grama, porque Jesus mandou recolher os pães e peixes que sobraram da multiplicação. Porque havia sobrado. Por quê? Porque havia sobrado. Não é essa a resposta. Vamos lá, vamos lá. Porque pra não desperdiçar. Isso, muito bem, para não desperdiçar. Verdadeiro ou falso? O meu próximo é somente as pessoas da minha família. Falso. Falso. Religiosidade me leva para o céu. Falso. Muito bem. Diga algum outro nome do Mar da Galileia. Mar de Tiberíades. Tiberíades, muito bem. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é a definição de Fé. Muito bem. Cite 2. Estourou o balão, estourou o balão. Muito bem, dessa vez estourou com as meninas, então parabéns meninos, tá bom? Por essa rodada. Essa foi a nossa brincadeira de hoje e ela mostra que você deve ficar atento a todas as histórias bíblicas, fazer a sua meditação, decorar o seu versículo, porque você nunca sabe quando nós vamos voltar com um Estoura Balão! E agora você pode continuar sentado, porque a próxima música nós vamos cantar sobre guardar a palavra de Deus no nosso coração. A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. Para não pecar, para perdoar, para triunfar. Tua palavra em meu coração. Vou receber o bom galardão. Vou receber o bom galardão. A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. Para não pecar, para perdoar, para triunfar. Tua palavra em meu coração. Vou receber um bom galardão. Vou receber um bom galardão. E agora, Nova Kids, chegou o nosso momento mais que especial. Chegou o momento de falarmos com Deus. Então, feche seus olhos, baixe sua cabeça e repita comigo. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado pelo Nova Kids muito obrigado pelo Nova Kids e por todos os ensinamentos que eu aprendo no domingo. e por todos os ensinamentos que eu aprendo no domingo. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém.
Nova Kids, é sempre muito bom ter vocês aqui conosco, cantando e dançando. O Momento Alegria vai ficando por aqui. Assista agora a História Bíblica! Olá, Nova Kids! Que bom ter você aqui com a gente. Você já sabe que momento é esse, não é verdade? É o momento da História Bíblica. É um momento que você aprende mais uma história que vem desse livro aqui. A Bíblia, a palavra de Deus, 100% verdade. E nesse momento, né, você já sabe o que vai acontecer também. O que é? Nós precisamos lembrar das nossas regras, que são fáceis e simples, você já sabe executar muito bem. A primeira é sentar educadamente. Você vai procurar um lugar confortável, não deitado, para acompanhar tudo que vai passar aqui. A segunda regra é prestar atenção na tela. Tudo que nós vamos apresentar para você, da verdade desse livro aqui. E a nossa terceira regra é fazer silêncio. Isso você vai pedir ajuda da sua família, quem estiver por perto, procura um lugar que você possa se concentrar. Combinado? Já podemos começar nossa história, né? Eu quero que você me diga aí uma coisa. Quando você vai para a escola, você sempre aprende algo novo, não é? Uma nova lição. E o que você leva para casa para você exercitar essa lição? Uma tarefa, você sabe muito bem. Agora pensa como seria legal se você, na hora lá que vai fazer a sua tarefa em casa, né? E você ficar com uma dúvida, aí você bate palma, aí, aparece o seu professor, diga-me qual a sua dúvida. Ia ser legal, né? Você sabe que isso não acontece. Mas por que, tio Bruno, você está falando disso? Porque Deus também nos dá tarefas. Você já aprendeu aqui no Nova Kids que você foi criado com um propósito. Você não está aqui nessa vida à toa, você não foi um acidente, então você tem um objetivo na sua vida. E Deus, Ele vai lhe dando tarefas em cada fase de sua vida, até você descobrir o seu propósito. Olha que legal, não é? E o mais legal de tudo é que Deus estará com você em cada uma delas. O nosso amigo aqui da Bíblia de hoje, você já acompanhou na última história. Na última história ele era apenas um bebê. Lembra no cestinho? Pois muito tempo se passou até esse momento. Sabe quanto tempo? 40 anos. Sério? 40 anos se passaram. E de quem que eu estou falando? Eu estou falando de Moisés. Olha só como está Moisés. Moisés já está um homem, não é? Olha, 40 anos se passaram. E nesses 40 anos, Moisés, ele vivia aqui, no palácio, A Bíblia fala que ele era o filho da filha do faraó. A filha do faraó, ela é o quê? Princesa, né? Então, Moisés era como um príncipe ali. Você acha que Moisés, ele precisava arrumar a cama dele todos os dias? Não, ele precisava se preocupar com o que ele ia comer, procurar o que ele ia comer. Não, ele sempre tinha alguém ali para servir ele, né? O café da manhã dele era o melhor pão com tucumã de todo o Egito. Moisés foi criado como um príncipe. E nesses 40 anos, ele viveu ali no palácio. E sabia que ele recebeu uma tarefa nesse período? Ele aprendeu ali a ler, a escrever. E porque ele executou bem essa tarefa, Deus usou o talento de Moisés. Você sabia que por conta disso, Moisés foi usado por Deus para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia? Sim, Deus inspirou Moisés tudo o que ele ia colocar aqui na sua palavra. Olha que demais. Por isso, Nova Kids, você já tem uma tarefa para fazer nesse período da sua vida. Agora na infância, o seu objetivo é o quê? Estudar, se dedicar, não é? Aprender, ser um bom filho, não é verdade? Isso você pode fazer, aprendendo cada vez mais dessa palavra. Pois é, Deus já lhe deu uma tarefa. Agora faça comigo assim, Se Deus me deu uma tarefa, eu faço. Ele estará comigo. Se Deus lhe deu uma tarefa, Ele vai lhe capacitar, Ele vai lhe dar força e vai lhe dar sempre uma forma de executar aquela tarefa. Preste atenção na vida de Moisés, como isso aconteceu. Eu acredito que nesses 40 anos Moisés viveu ali como um príncipe, mas lá no fundo do coração dele, Moisés sabia que ele não pertencia àquele povo. Lembra de Joquebede, a mãe dele? Ela deu ensinamentos para ele ainda muito pequeno, e ele não esqueceu daqueles ensinos. Moisés,
ele viveu ali, mas lá no fundo, ele sabia que não pertencia àquele lugar. Sabe como eu sei disso? Como eu penso sobre isso? Porque a Bíblia conta que certo dia, Moisés saiu ali do palácio. E ele foi andando, porque ele queria ver como estavam os seus irmãos, né? Ele queria ver como estavam os hebreus, que era o pessoal do seu povo. Aí então, quando Moisés estava indo, ele viu uma cena que chamou a atenção dele. Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, e sabe quem ele viu? Naquele momento, ele viu um egípcio batendo em um hebreu. Sabe, o hebreu era como se fosse irmão dele para Moisés, porque era do mesmo povo dele. Sabe, Moisés naquele momento, ele ficou irado. Ele viu ali o egípcio, vamos, seu escravo, batendo naquele homem do mesmo povoado que Moisés. Aquilo fez com que Moisés crescesse dentro do coração dele, sabe o quê? A ira. Moisés ficou irado. E você já sabe que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Movido por essa ira, Moisés fez algo horrível. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e correu em direção àquele egípcio e ele matou aquele homem e escondeu o corpo dele. Moisés, ele ali deve ter ficado desesperado. A Bíblia conta que Moisés correu para o palácio e lá ficou. No dia seguinte, Moisés saiu novamente. Ele foi andar por ali mais uma vez. Moisés pensou que ninguém tinha visto nada, foi por ali. Só que dessa vez ele viu uma outra cena. Havia ali então 2 hebreus dessa vez, ou seja, 2 homens do mesmo povo que Moisés, né, que eram os israelitas. E esses 2 homens estavam brigando e aquilo chamou a atenção de Moisés. Sabe por quê? Pensa comigo. Quando você, assim, de vez em quando, eu sei que não acontece muito, né, briga com seu irmão. Seus pais ficam tranquilos? Não, né? Eles falam, ei, o irmão tem que brigar não, se abracem aí, né? Aí vocês vão lá e tem que se abraçar. Pois é, acho que essa era a mentalidade de Moisés. Porque quando ele viu aqueles 2 homens brigando do mesmo povo, isso chamou a atenção dele. Como pode isso? Então, aqueles homens estavam lá. A culpa é sua. Não, é sua. A culpa é sua. É sua, seu feio. Estavam brigando. Aí Moisés foi lá e chegou e disse, ei, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão brigando? Eles viraram para Moisés e falaram para ele, quem você pensa que é para falar com a gente? Por acaso você é nosso juiz, é? Ou você vai fazer a mesma coisa que fez com aquele egípcio? Nova Kids! Aqueles homens sabiam de tudo. E aquilo assustou Moisés, porque se aqueles 2 já sabiam do que tinha acontecido, imagine o faraó. Moisés ficou com muito medo do que o faraó poderia fazer com ele e saiu correndo, pois foi exatamente esse medo de Moisés que aconteceu. O faraó mandou procurar Moisés por todo o Egito. E assim, Moisés saiu dali e deixou o Egito. Sabe, Nova Kids, em algum momento de sua vida, Moisés tomou uma decisão muito séria. Olha só o que diz aqui em Hebreus 11, 24. Diz assim, ó. Pela fé, Moisés, já adulto, agora ele está com 40 anos, né? Ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, ou seja, ele recusou ser considerado como um príncipe ali do Egito. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que viver com os prazeres do pecado durante algum tempo. Isso foi uma decisão muito séria que Moisés tomou. E você, às vezes, vai ter que tomar uma decisão dessa. Lá na sua escola, por exemplo, meninas, às vezes tem aquele grupo de meninas que são legais, né? E na hora do recreio, só que elas começam a falar mal da professora, a fazer fofoca de uma coleguinha nova, por causa do cabelo dela ou alguma coisa, enfim. Você sabe que isso não agrada a Deus, né? Deus diz que a gente tem que falar palavras boas, que ajudem as outras pessoas, e não palavras ruins. Então, naquele momento, você fica ali com medo. Moisés deve ter ficado com medo de falar algo e elas não gostarem mais de você, ou virarem as costas para você. Mas você, tem que ser firme e fiel a Deus. Moisés rejeitou viver com o pecado.
e preferiu agradar a Deus. Você também pode escolher isso, falando para elas mudarem de assunto, cortando aquela situação, ou talvez chegue até ter que se afastar. Meninos também, vocês sabem, meninos, lá no futebol, né? Às vezes um não é tão bom assim de futebol, aí começam a zombar dele, ou excluem ele, ou então até mesmo nos vídeos imorais de celular que alguém no grupo vem mostrar ali no meio dos meninos. Você sabe que isso não é a vontade de Deus. Então você pode também, naquele momento, decidir agradar a Deus, como Moisés fez. E recusar, e falar, olha, isso não é para a gente fazer, se afastar, ou ensinar o que é certo para eles também. Faça como seria a vontade de Deus. Isso vai ser uma bênção na sua vida. Moisés tomou aquela decisão na vida dele, ele saiu correndo no deserto. Imagina, de príncipe agora, que tinha seus empregados, que tinha todo mundo ali, Moisés não tinha mais ninguém. Ele saiu correndo no deserto, até que ele chegou numa região chamada de Midian. Ali em Midian viviam os midianitas. Os midianitas eram um povo que viviam em tendas, né? Estavam sempre viajando pelo deserto. E lá em Midian, Moisés ele achou um poço. Poxa, ele devia estar com sede, afinal correr no deserto não é fácil, né? Não é para qualquer um. Imagina que ele era um príncipe antes, agora correndo sozinho no deserto. Então, quando Moisés chegou ali naquele poço, algo aconteceu. Costumava acontecer que naquele poço ficavam sempre alguns pastores ali, né, levando o seu rebanho. E todos os dias tinha um grupo de mulheres que levavam os rebanhos de seu pai. Aqui, ó, eram 7 irmãs. Aqui nós temos 3, né, representando, mas sabe quantas eram? 7, né? 7 irmãs. E elas levavam o rebanho de seu pai. Só que, toda vez que elas chegavam lá, os pastores chegavam lá com elas e vocês vão ter que ficar esperando, não vão pegar agora não. E elas ficavam ali, ó, horas e horas esperando a oportunidade para poder dar de beber para os rebanhos de seu pai. Só que Moisés, quando ele viu aquilo, Moisés ficou indignado, como pode, e defendeu aquelas mulheres, as 7 irmãs. Olha que legal, Moisés defendeu elas e deu então de beber ao rebanho do pai delas. E nesse momento, Moisés estava fazendo algo muito bom, que ele nem imaginaria que ia resultar em algo muito bom para a vida dele também. Isso é uma oportunidade, Nova Kids, também, para mim e para você. Sabe quando você vê alguém precisando de ajuda, você pode ir lá oferecer sua ajuda, como Moisés fez, né? Você vê uma pessoa mais velha, você pode levantar para dar assento para aquela pessoa, ou uma mãe, né, carregando o filho, um monte de bolsa, você pode oferecer ajuda. E assim, ó, Moisés ofereceu ajuda e olha o que aconteceu. Aquelas mulheres costumavam chegar bem tarde em casa, mas nesse dia, elas chegaram, ó, bem cedo. E aí o pai delas, olha aqui ele, sabe qual é o nome dele? Jetro. Repita aí comigo. Jetro. Você também pode encontrar na Bíblia chamado Reuel, mas é mais comum você ouvir falar de Jetro. Era um homem muito sábio, ele era sacerdote de Deus ali em Midian. E aí, as filhas dele chegaram cedo em casa. Aí, Jetro já achou estranho. Então ele disse lá, o que aconteceu, minhas filhas? Que bom que vocês já estão em casa, mas tão cedo. E elas contaram para Jetro tudo o que tinha acontecido lá no poço. Então ele disse, então onde chamar este homem? Traga aqui e vamos oferecer um jantar para ele. Olha que legal. Por causa da boa atitude de Moisés, ele que estava sozinho e devia estar com muita fome, agora conseguiu um lugar, né, para ficar, para jantar, pois foi isso que aconteceu. Moisés, ele foi ficando ali, ficando, jantou, ficou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, sério, tipo, né? 30 anos. Moisés ficou ali por 40 anos. Olha como estava Moisés. 40 anos se passaram. Pensa comigo. Se lá no começo ele tinha 40 anos, agora se passaram 40 anos. Quantos anos tinha Moisés? 80 anos, isso mesmo. Moisés agora com 80 anos, vivendo em Midian. E nesse período, ele sabe o que aconteceu na vida de Moisés? Moisés se casou.
A sua esposa se chamava Zípora. E com ela ele teve 2 filhos. Um se chamou Gerson e o outro se chamou Eliezer. Gerson e Eliezer. Olha que legal, né? Moisés agora tinha uma família. E Deus, lembra que eu falei? Deus sempre nos dá uma tarefa? Pois é. E em cada tarefa ele vai estar com a gente. Moisés também recebeu uma tarefa nesse período. Sabe qual foi? Ele se tornou pastor de ovelhas do seu sogro, Jetro. Então, Moisés costumava cuidar das ovelhas do seu sogro. Certo dia, ele foi levar as ovelhas do sogro dele para o outro lado do deserto. E lá seguiu Moisés. Só que existia um monte ali perto, conhecido como Monte Horebe. E lá algo chamou a atenção de Moisés. Então ele foi e subiu até aquele monte. E quando Moisés subiu naquele monte, ele viu ali uma planta. Era uma sarça. Só que essa planta, ela estava com fogo, pegando fogo, mas esse fogo não queimava, ou seja, não destruía nenhuma folha daquela planta. Isso era muito estranho. Então Moisés foi se aproximando para procurar entender melhor o que estava acontecendo, até que uma voz saiu daquela sarça e disse: Moisés, eis-me aqui. Moisés se abaixou. Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Uau, quem será que estava falando com Moisés? Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou o que sou. O grande Deus, o nosso Deus, o Deus de aliança, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O grande eu sou, o Deus criador de todas as coisas, estava agora ali se apresentando diante de Moisés. Uau, imagine essa emoção. Eu ia cair durinho ali no chão, né? Eu não sei você, mas seria um momento muito impactante. E realmente foi. Deus estava ali diante de Moisés e ia passar uma missão para ele. Que tarefa era essa? Que tarefa? Tenho visto meu povo sofrendo como escravos no Egito. Deus não se esqueceu do seu Tenho escutado o seu clamor e sei quanto eles estão sofrendo. Sinto pena deles. Agora vá, eu envio você ao faraó. Você vai tirar meu povo, o povo de Israel, do Egito. Moisés recebeu uma tarefa do próprio Deus. Ele seria responsável por libertar o seu povo, os hebreus, né, do Egito, daquela escravidão em que eles estavam vivendo. Crianças, essa tarefa não era fácil. Já pensou você receber essa tarefa? Joãozinho, você agora vai libertar o Amazonas, né, da escravidão. Você ia ficar assustado? Já pensou isso com você? Pois é, Moisés também ficou muito assustado. Mas lembra, se Deus me deu uma tarefa, eu faço, porque Ele está comigo. Deus, Ele vai estar com você em cada tarefa que Ele lhe der, em cada missão que Ele lhe der, em cada fase de sua vida. Você pode se perguntar, mas tio Bruno, como é que eu vou saber que essa tarefa é para mim? Que Deus está me dando uma tarefa naquele momento da minha vida? Sabe como? Deus, Ele não vai aparecer para você hoje em dia ali numa árvore pegando fogo no seu quintal, né? Sabe como você vai descobrir qual é a vontade de Deus para sua vida, a tarefa que Ele tem para você agora? Cada vez que você se dedicar a conhecer mais dele aqui nessa palavra. A palavra de Deus é a revelação do que Deus quer para mim e para você. E quanto mais você estudar, mais você vai aprender, mais você vai entender o que Deus quer para você em cada tarefa que Ele lhe der. Você vai aprender a reconhecer as tarefas que Deus quer para você em cada fase. Ali, Moisés ficou com muito medo. Ele ficou assustado com essa missão. E dá para entender, né? Porque Moisés ficou assustado. Era uma missão muito importante. Então Moisés disse,
para Deus, mas Senhor, eu vou chegar lá com o povo e o que eu vou falar para eles? Como eles vão acreditar que fui eu que fui enviado pelo Senhor? O que eu vou dizer? Aí Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou lhe dar 3 sinais. 3 sinais que você vai fazer diante do povo e assim eles vão acreditar em você. Que você é enviado, foi enviado por mim, por grande Deus. O primeiro sinal seria que Moisés, quando ele jogasse o seu cajado, sabe o que ia acontecer? O cajado de Moisés ia se tornar uma serpente. Exatamente, ia virar uma serpente. E aí, quando ele pegasse novamente ela ia voltar a ser um cajado. Mas, se eles não acreditassem em Moisés naquele momento, ele tinha outros 2 sinais para fazer. O segundo sinal seria, Deus falou para Moisés, Moisés, coloque a sua mão dentro da sua roupa. Aí Moisés fez. Aí quando ele tirou, crianças, tadam, a mão de Moisés estava com lepra. E lepra era uma doença tida como incurável ali para eles. Era assustador alguém tivesse lepra. Aí naquele momento, Deus mandou, coloque novamente. Quando Moisés colocou, que ele tirou, estava curada a mão dele. Então, esse seria o segundo sinal. Mas se o povo ainda assim não acreditasse, teria um terceiro sinal. Ele iria pegar um pouco da água do Nilo, num jarro, e quando Moisés jogasse a água do Nilo, ela iria se tornar sangue, diante de todos ali. Isso Moisés deveria fazer com os líderes dos hebreus que estavam ali no Egito. Aí você pensa, agora sim. Então, com esses sinais, Moisés vai lá e vai arrebentar. Só que não, Moisés já ficou com medo ainda assim. Mas Senhor, eu nem sei falar direito, Senhor. Deus então deu logo uma solução. Moisés, então eu vou enviar o seu irmão, Arão. Ele falará por você. Então Deus falaria com Moisés falaria para Arão, e Arão falaria para o povo. Resolvido, né? Agora sim, tudo ok? Não. Moisés ainda assim ficou com medo e se irou o Senhor. Depois de Deus irado, ninguém quer ver Deus irado, né? Aí Moisés foi. Moisés, então, ele desceu ali daquele monte com uma tarefa muito importante. Com certeza, Moisés não era o mesmo. E muita coisa ainda ia ser transformada no coração de Moisés. Crianças, ali Moisés então se despediu, né? Ele voltou lá com seu sogro, com Jetro. Ele se despediu dele. Ele se despediu de Jetro e falou para Jetro que ele precisava ver a sua família lá no Egito. Ele não contou tudo o que tinha acontecido ali em Horebe, né? E ele seguiu para o Egito com a sua família, né? Com Zípora, seus filhos. Até que no caminho, ainda ali em Horebe, sabe quem ele encontrou no Monte Horebe? Exatamente quem Deus havia falado. Ele encontrou o seu irmão, Arão. Aquele que ia falar por meio dele. Pois imagina esse encontro. Meu irmão, haha, meu irmão. Devia fazer tempo que eles não se viam. E eles foram. Uau! Pensa no coração de Moisés. Ele devia estar nervoso, depois de tantos anos agora, voltando para o Egito. E a Bíblia conta que um novo faraó havia se levantado. E esse faraó, ele era ainda mais feroz do que o anterior. Como Moisés ia fazer tudo isso? A missão dele era obedecer a Deus. E isso ele fez. Ele reuniu ali os líderes, né? Os líderes dos hebreus que estavam por ali. E diante deles, Arão explicou tudo. Moisés fez todos os sinais que Deus havia dito para ele fazer diante deles. E a Bíblia fala que eles acreditaram. Eles creram no que Moisés havia feito. Eles creram que Deus havia enviado ele. Crianças, essa tarefa de Moisés não foi nada fácil e ela estava apenas começando. Mas Deus deixou muito claro que ele não ia abandonar Moisés, que ele estaria com ele em cada momento. Sabe, crianças, você vai receber uma tarefa também. E essa tarefa às vezes parece muito difícil, mas você precisa ser confiante, porque Deus é que vai estar
com você. Lembra da nossa lição? Se Deus me deu uma tarefa, eu faço, porque Ele está comigo. Creia que o Senhor não lhe abandona e que Ele vai estar com você. A vida de Moisés está começando uma grande missão e muita coisa ainda vai acontecer. Você vai ver e acompanhar aqui nas próximas histórias. Até mais, Nova Kids. Tchau, tchau.